Do livro Renúncia, capítulo 2, Anseios da Mocidade, página 76. Meu pai, não mais poderei ser feliz, disse no auge da desesperação. Só os criminosos podem falar assim, acrescentou o genitor sempre melífluo. Não tenho forças para assistir às núpcias de Cirilo, continuava Susana, enxugando as lágrimas. O velho professor contemplou-a compungidamente e redarguiu depois de um minuto de meditação. Fortalece tua vontade enfraquecida. Após o casamento de Carolina, poderás espairecer na Irlanda por alguns meses. Retemperarás as energias na paisagem da tua infância, e acredito que a providência ser-te-á imensamente benéfica ao coração. A época será imprópria para a viagem, mas eu permito que satisfaças semelhante desejo. Encontraremos embarcação e companhia adequada. Por hoje, minha filha, recolhe-te à paz da noite e não chores mais. Tua desesperação não é justa e deves rogar a Deus que te conceda a cura da enfermidade espiritual que te atormenta a alma inquieta. Susana quis revidar asperamente e declarar que semelhantes afirmativas a humilhavam em excesso, mas dissimulou a cólera, calou-se e obedeceu em silêncio. Quando a viu retirar-se, o pai carinhoso levou a destra ao peito, tentando aliviar o sofrimento íntimo em face da angustiosa revelação da filha, e demandou a alcova, silenciosa, sem conseguir explicar o triste pressentimento que lhe tratava o coração. No dia seguinte, Cirilo regressou a Paris, transbordando esperanças. Se o tio bem lhe orientara o espírito quanto ao que lhe competia fazer, ele melhor executou seus conselhos. Depois de dividir com Madalena o júbilo que o empolgava, dirigiu cerimoniosa carta a Dr. Inácio Villamil e esposa, expondo as suas pretensões. A nova produziu grande sensação na vivenda de Santo Honorato. Os pais de Madalena não esperavam semelhante surpresa. Cuidadosamente sondaram o espírito da filha, verificando-lhe a aquiescência e a resolução no cometimento que conduzia com a sua felicidade futura. Entretanto, havia uma coisa a considerar e que representava amargo aborrecimento para os velhos fidalgos. Era o implícito compromisso familiar com Antero de Oviedo. Dona Margarida e Dom Inácio sentiam sinceramente o fato de serem compelidos a apresentar ao sobrinho uma negativa inesperada e demolidora de todos os seus sonhos de rapaz. Ambos o consideravam qual outro filho adotivo. No entanto, não seria possível contrariar as inclinações de Madalena, que nunca lhes causaram o menor pesar. Altamente preocupados, os bondosos velhos esperaram a primeira oportunidade para conversarem a sós com o sobrinho, o que se verificou 2 dias após o recebimento da carta de Cirilo. Madalena ausentara-se e essa circunstância dava ensejo a entendimentos desejáveis e justos. Dom Inácio, nessa noite, tratou o rapaz com maior compreensão, não sabendo como abordar o assunto. Dona Margarida, muito carinhosa, observando que o marido titubeava e vacilava, falou aos olhos serenos do sobrinho, fixou os olhos serenos do sobrinho e falou: Meu filho, hoje temos uma notícia a dar-te. Madalena foi pedida em casamento por Dom Cirilo Davenport. Antero fez-se pálido e respondeu rudemente: Coisa estranhável, na verdade, porque espero minha prima desde a infância. No entanto, continuou Dona Margarida com voz pausada, Madalena está de acordo e não podemos nem devemos contrariá-la. Antero levantou-se, passeou nervosamente pela sala e observou exaltado. É uma ingratidão.
Onde está meu tio que não lhe faz sentir a sua autoridade capaz de varrer do seu caminho esse irlandês audacioso, sem títulos e sem dinheiro? Nominalmente citado, Dom Inácio respondeu: Madalena nunca me deu o mais leve aborrecimento e a autoridade apenas se exerce com aqueles que a desrespeitam. Esse casamento, porém, é um absurdo, exclamou Antero fora de si. Quem poderá decifrar os mistérios do coração, meu filho? Atalhou Dona Margarida afetuosamente. E a discussão acendeu-se. A custo, o rapaz sentou-se ao lado da velha tia, atendendo-lhe aos apelos carinhosos. Mas tanto manifestou seus pensamentos de inconformação e de ironia que Dom Inácio foi dominado por violenta irritação. Ouvindo certas palavras mais ásperas do tio, o rapaz retrucou com acrimônia: Não posso conferir tamanho direito às suas opiniões. Afinal de contas, o senhor tem débitos bem pesados para comigo, antes de considerar qualquer privilégio ao irlandês miserável que me anula as esperanças. Dom Inácio Villamil esboçou um gesto de justa indignação e revidou: Sei que te devo dinheiro, mas não desconheces que nos deves os cuidados da educação. Supões acaso que te criaste em nossa casa a poder de brisas e votos brilhantes? Se reclamas aquilo que te devo em escudos, como poderia pagar com as coisas privativas do coração de minha filha? O rapaz recebeu a reprimenda ríspida, mal se contendo para não agredir o velho tutor, que lhe falava e gesticulava grandemente irritado. A boa senhora, todavia, interveio amorosa e, como o sobrinho chorasse de raiva, tomou-lhe as mãos com muito carinho e procurou consolá-lo. Não te encolerizes, Antero. És nosso filho pelo coração antes de tudo. Considera, pois, que Madalena é tua irmã. Poderias estimá-la tão somente a título de esposa? Recorda que não podemos dispensar tua afetuosa companhia. Quem nos há confortado o coração em tempos tão duros de provação e de esperanças desfeitas? Não guardes rancor, modifica os sentimentos a respeito de tua irmã. Há de surgir, por certo, em teu caminho um matrimônio feliz. És moço, ativo, trabalhador. Não te faltará uma noiva carinhosa que encha o teu caminho de luzes novas. Tudo será uma questão de tempo e boa vontade. O rapaz, apesar da paixão doentia que lhe enchia o cérebro de odiosas preocupações, amava singularmente a velha tia. A única alma que lhe havia proporcionado na orfandade carinhos e afagos maternais. Ouvindo-a, desabafou. Não podia saber se chorava de amargura ou de despeito. Mas fosse como fosse, aquele pranto convulsivo aliviava-lhe o coração. Dom Inácio lançou ao sobrinho um olhar de ironia e, depois de um gesto de enfado, abandonou a sala enquanto Dona Margarida continuava, olhos também marejados de pranto. Desanuvia o espírito, meu filho. Insisto para que continues junto de nós. Pediremos a Dom Cirilo resida nesta casa após o consórcio e quando te resolvas a organizar tua casa, permanecerás igualmente em nossa companhia até que me feche os olhos para sempre. Se Deus me der vida, Antero, consagrarei minha velhice aos teus filhinhos, que serão meus netos pelo coração. Acostuma-te, pois, a encarar Madalena de outro modo. Não odeies Dom Cirilo, a quem seus sonhos de moça elegeram noivo amado neste mundo. Não será melhor que se unam e vivam junto de mim como irmãos carinhosos e dedicados? Além do mais, é indispensável consideres em tudo a execução dos desígnios santos de Deus. Naturalmente que a tua felicidade não será esquecida pelo céu. Rogarei ao Altíssimo que te conceda uma esposa devotada e afetuosa, a fim de que mais tarde possa eu acariciar os teus filhinhos em cada dia. Ante aquelas manifestações carinhosas, Antero pareceu lavar o coração, expulsando para longe do espírito as mágoas mais fortes. Contudo, no recesso do ser guardava rancor indefinível e profundo que arruinaria a existência. Sentia-se sem forças para alijar a figura da prima no quadro das idealizações mais íntimas. Conformar-se-ia com o inevitável,
mas não renunciaria aos seus desejos. Dona Margarida repetia os conceitos carinhosos que lhe caíam nalma como anestésicos suaves, mas à medida que enxugava os olhos, ele recolhia no âmago do espírito propósitos de vingança como venenos sutis. Depois de largos minutos de meditação, tinha os olhos fixos como alucinado por ideia terrível. Permaneceria, assim, junto da velha tia, cuja afeição o preparara na vida com infinita ternura. Mas sentia-se inclinado a disputar Madalena até ao fim de seus dias. Recordava rancorosamente as observações frias e ásperas do tio e refletiu que Dom Inácio lhe pagaria as objeções, a seu ver audaciosas e ingratas. Não lhe cobriria os débitos contraídos com ele próprio, mas o velho fidalgo tinha outros credores cujos títulos ele endossara confiadamente. Buscaria desse modo retirar as garantias dadas, logo que julgasse a medida oportuna. Quanto ao atrevido Davenport, esse teria de experimentar cedo ou tarde o peso de sua vindita cruel. O tortuoso caminho do mundo estava cheio de surpresas. Conservar-se-ia ao lado da prima, qual sentinela sem repouso. O afeto que lhe devotava, a seu ver, não admitia condenáveis substituições. Continuaria amando-a por toda a vida. Não podia nem pensar noutra mulher que tomasse o lugar do coração. Quem adivinharia o futuro? Madalena poderia não casar, e se o fizesse, era possível que sobrevivesse o desencanto conjugal, ou que enviuvasse algum dia. Se tal acontecesse, estaria, pois, a seu lado, a fim de lhe atender ao primeiro sinal. Após o incidente doméstico, dissimulou com habilidade o odioso rancor que lhe anuviava o espírito. Pareceu resignado com a marcha dos acontecimentos. Cirilo e Madalena estavam longe de pensar nas maquinações sombrias do primo, que lhes presenciava o romance de amor entre sorrisos indefiníveis e complacentes. E as semanas corriam formosas e calmas, enfeitadas de projetos deliciosos para o porvir. Susana, por sua vez, em virtude da influência paterna, ocultou o ódio mortal que lhe intoxicava o coração, e nas festividades com que foi solenizado o casamento de Carolina na pacata cidade de Blois, procurou reaproximar-se de Madalena com hipocrisia surpreendente. No baile, exibira preciosa fantasia, tranquilizando o velho Jacques pelo ruidoso prazer e acolhimento carinhoso que dispensava aos noivos vindos de Paris. Tudo, afinal, parecia concorrer para a felicidade dos jovens, que não cabiam em si de contentamento e esperança. Longa carta aos pais de Cirilo dava conta de seu assentimento ao matrimônio, em vista das afetuosas observações de Jacques. Endereçavam ao filho e à futura nora votos de felicidade e paz e lamentavam a impossibilidade de uma excursão à França para abraçá-los pelo auspicioso acontecimento. Madalena sentiu-se mais tranquila após essa carta, desvanecendo os derradeiros resquícios de inquietação. O jovem Davenport, plenamente identificado com os futuros sogros, sem maior experiência no mundo, concordou satisfeito com a solicitação para morarem todos juntos. Dom Inácio Villamil foi o primeiro a tanger o assunto, alegando a moléstia da esposa e o seu demasiado apego à filha. A jovem sempre constituíra o amparo de sua casa e o conforto de seus dias. Filha única, Madalena resumia para os genitores amorosos o ponto central de seus interesses afetivos. Dona Margarida andava sempre enferma, e quanto a ele, de há muito não se sentia menos abatido. A ausência da filha sepultaria o ambiente doméstico em tristeza irreparável. Consentindo em casá-la, não desejavam pensar no seu afastamento, e sim na aquisição de mais um filho, que seria o genro, a dilatar-lhes o patrimônio de santas esperanças. Não somente os aspectos espirituais foram lembrados.
Semelhante decisão pouparia aos cônjuges a laboriosa montagem de uma casa com todos os requisitos da vida comum. Dom Inácio ponderou as mínimas conveniências de fundo econômico, imprimindo às palavras a força poderosa de suas convicções íntimas. Cirilo ouviu-lhe os pareceres com atenção, acedendo comovido aos seus pedidos, e, compreendendo as dificuldades de ordem material, procurou aplanar todos os obstáculos defrontados pela família da noiva. E foi assim que, numa atmosfera de profunda simplicidade e simpatia, realizaram-se as núpcias de Madalena com o rapaz irlandês, no modesto templo consagrado à memória de Santa Genoveva, em Paris. Nota do autor. Não nos referimos à abadia de Santa Genoveva, que se localizava antigamente ao sul de Paris. Nota de Emmanuel. Carolina e o esposo, que passaram a residir em remoto vilarejo do norte, não se abalançaram a viajar com o frio intenso, e Susana, depois de ligeiras providências na capital francesa, partira dias antes para a Irlanda, em companhia de uma família amiga de Alençon. Mas o generoso Jacques tomara um carro em Blois, a fim de assistir à cerimônia modesta, trazendo carinhosas lembranças de seu velho parque para os noivos queridos. Com exceção de 3 amigas dedicadas da jovem, inclusive Colette e Cecília, a solenidade foi apenas acompanhada pelo tio de Blois, pelos pais da noiva e por Antero de Oviedo, que dissimulava dificilmente o ódio que lhe corria a alma ardente. Cirilo e Madalena, porém, naquele instante ignoravam que houvesse perversidade na terra e não queriam saber de homenagens mundanas. Unidos no seu imenso amor, perante o altar dedicado à padroeira de Paris, foi com sublime enlevo que receberam a bênção do sacerdote em nome de Deus. Contemplaram-se reciprocamente em seus votos de imperecível aliança, como se estivessem atravessando naquela hora as portas brilhantes do paraíso. E entre os amplexos afetuosos que os cercaram em doce vibração de carinho, o jovem par, fremente de alegria, acreditou haver encontrado o ninho da felicidade perpétua.